O que fazer quando um homem, mesmo parecendo apaixonado, se afasta? Bom, se esse é o seu caso, antes que você leve isso para o lado pessoal e comece a se irritar, ficar irritada com esse afastamento, eu tenho 3 perguntas para fazer para você. Primeiro, o quão recente é o seu envolvimento com esse homem? Segundo, o quanto de expectativa você está colocando com esse envolvimento? Ou seja, o quanto que você está imaginando que ele vai te dar atenção, mandar mensagem, te chamar para sair, cumprir as promessas que ele está fazendo e etc. E terceiro, você tem alguma outra atividade que te satisfaz e que você faz sem ele, do tipo que passam horas e você nem percebe o tempo passar? Essas 3 perguntas, elas são importantes porque elas vão fazer você compreender o problema como um todo e ser capaz de lidar melhor com ele. Então vamos por partes e começar pela primeira pergunta. O quão recente é o seu envolvimento com esse homem? Veja bem, quando a relação ela é muito recente, o homem geralmente segue um instinto muito automático de tentar evitar se mostrar desesperado ou afoito, porque ele sabe que esse tipo de comportamento é desinteressante para as mulheres. Isso realmente é uma verdade. Um homem muito desesperado é desinteressante. Se ele fosse ligar para a mulher inseguro, procurando saber se ela gosta dele, para ele se sentir tranquilo, ela de fato não se sentiria atraída por ele. Isso porque as mulheres, elas gostam de apreciar o fato de que é o homem que se preocupa com ela e não ela que tem que se preocupar com ele, principalmente se ela tem que se preocupar em ser sensível para não magoá-lo. E aqui está um grande problema. Devido ao fato de os homens não entenderem o universo feminino, um homem não sabe que ainda dá para manter contato sem parecer desesperado. Ele acredita que qualquer tipo de contato vai demonstrar desespero, mas só bastava se manter em uma postura confiante e responsável que ele continuaria mantendo a chama acesa. Mas como ele não sabe disso, ele acaba tendo a mesma postura que ele teria depois de uma entrevista de emprego, ou seja, ele desaparece para não parecer que ele está desesperado pela vaga. E no caso da mulher, a mesma coisa. Ele imagina que o melhor é evitar contato por alguns dias ou então ela não vai gostar dele. Então, antes de você levar isso para o lado pessoal e começar a se irritar, tenha em mente que esse comportamento não é nada pessoal contra você. É um erro dos homens? É, mas eles não sabem que estão cometendo esse erro. Porque assim como as mulheres não entendem por que um homem se afasta, um homem não entende o que uma mulher precisa. No começo ele até parece, entender o que ela precisa, porque ele consegue deixá-la feliz e satisfeita. Mas o que acontece é que em todo começo de relação, o homem ele é motivado por alguma razão em fazer as coisas para conquistar a mulher. E uma vez que ele conquista, não existe mais razão para ele continuar. Por exemplo, no começo, o homem ele planeja e convida antecipadamente a mulher para os encontros porque ele não quer correr o risco de ela reservar o fim de semana dela com outra coisa. No entanto, se no decorrer do tempo ele perceber que ela já está deixando os fins de semana livre para ele, não existe mais razão inicial para ele fazer planos com antecedência. Ele pode até se afastar, parar de contactá-la para não parecer desesperado e esperar convidá-la para sair só na última hora. Ele nem percebe que ele mudou, e muito menos que isso está deixando ela chateada. Em resumo, assim como os homens erram em parar de fazer os pequenos gestos românticos, as mulheres erram em demonstrar irritação cedo demais. Segunda pergunta: o quanto de expectativa você está colocando com esse envolvimento? Ter isso em mente também é muito importante porque a maioria das decepções só acontecem porque colocamos expectativas no desconhecido. Não faz sentido criar expectativas em uma relação se você não tem pelo menos algum histórico de acontecimentos nessa relação. Quando você tem um histórico, você tem por onde se basear para saber o que esperar. Agora, se não tem nenhum histórico, não faz sentido se basear no desconhecido. E quando eu digo histórico, eu digo as variadas experiências que você e seu parceiro já tiveram juntos. E não só a primeira ou a segunda vez, como é o caso quando ele fica tentando te convencer a gostar dele com promessas ou fazendo alguma coisa aqui ou outra ali para te agradar. Espera-se que você esteja pelo menos em um relacionamento exclusivo para poder ter algum histórico junto com seu parceiro. E aí sim, faz algum sentido criar alguma expectativa porque você tem por onde se basear. Por exemplo, as centenas de vezes que vocês já saíram, ele sempre percebe que você está com uma bolsa pesada e se oferece para carregar.
Com isso, você consegue ter alguma noção de que quando vocês forem sair, pode-se esperar que ele peça para carregar sua bolsa. Simples assim. Agora, se você está imaginando que ele vai carregar sua bolsa porque você intuitivamente acha que ele vai fazer as coisas para você, você só está apaixonada pelo homem do seu imaginário. No final, você pode acabar ficando chateada porque ele não supriu as suas expectativas. Eu dei esse exemplo simples, mas vale para qualquer tipo de expectativa imaginária, como o próprio momento em que ele se afasta. Por exemplo, vocês conversavam todo dia durante algumas semanas, ele era super atencioso, te dizia o que você gostava de ouvir, até que você se convenceu de que ele era diferente. Só que aí depois disso, sem mais nem menos, ele mudou e se afastou. Mas é claro que ele vai mudar. Como eu falei antes, os homens tendem a mudar quando não há mais razão para continuar. Então, se ele não fala mais, é porque não há mais razão para ele falar. As mulheres não entendem muito esse comportamento porque uma mulher não precisa de razão para conversar. Quando uma mulher diz para uma amiga, vamos almoçar, já está implícito que elas vão conversar e elas não precisam de uma razão específica para conversar. Mas quando um amigo chama outro para almoçar, para conversar, eles perguntam assim, o que foi? O que você quer falar? Isso acontece porque o objetivo principal de um homem não é falar. Ele fala porque há alguma razão para ele falar. Já as mulheres, elas desfrutam e gostam de conversar sobre tudo e não precisa de nenhuma razão específica para elas conversarem. É por isso que nesses momentos em que o homem muda, você precisa recorrer às suas outras fontes de satisfação e não depender apenas dele para ser realizada. E é com isso que entramos na terceira pergunta. Você tem alguma outra atividade que te satisfaz, que você faz sem ele, do tipo que passam horas e você nem percebe o tempo passar? Como eu falei, um homem não pode ser a única fonte de satisfação de uma mulher. E ele comete um erro grave se ele prometer satisfazer todas as necessidades dela. Por isso, nesses momentos em que ele se afasta, é exatamente os momentos em que você precisa recorrer às suas outras fontes de satisfação, como outras atividades ou encontrar com as suas amigas. Se você não tem outras atividades que te satisfaz ou amigas que possam te apoiar nesses momentos, então é um sinal muito sério de que você precisa primeiro se concentrar na sua própria autonomia para estar pronta para se relacionar com um homem. Você nunca deve parar a sua vida por causa de um homem. Você tem que enxergar um homem como uma simples sobremesa e a sua principal refeição deve ser a sua família e amigos. Além do mais, um homem ele fica muito mais interessado e atraído por uma mulher que tem a vida plena e que alegremente deixa algum espaço para ele. E ele é menos atraído quando ela precisa dele para preencher o vazio da vida dela. Por isso, para finalizar, antes de querer se encontrar e conhecer um homem, você precisa estar em dia com a sua autonomia em primeiro lugar. Caso contrário, você vai acabar criando muita expectativa enganosa e responsabilizar os homens pela sua felicidade ou pela falta dela. E isso está totalmente errado. Assim como você não gosta quando está se sentindo obrigada a cuidar e se preocupar em ser sensível para não magoar um homem também não gosta quando ele é obrigado a satisfazer você, porque você depende exclusivamente dele para se sentir plenamente feliz. Tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar com suas amigas para ajudá-las também, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.